Olá, amigos do Portugal Online, tudo bem? Eu sou o Ricardo Ribeiro, falando com vocês direto de Lisboa, neste sábado, 9h30 da noite. E hoje nós temos uma entrevista especial com a advogada brasileira, a Helenara Vancini, mora há 14 anos aqui em Portugal. É lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Está cheio de clientes do Rio Grande do Sul, mas também de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Maceió, do Brasil inteiro, inclusive de brasileiros que moram em outros países também, principalmente na questão empresarial. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que vai mexer com a vida de muita gente, que é a mudança na lei da nacionalidade portuguesa, que foi votada agora no final da semana, acho que quinta ou sexta-feira, ainda não está em vigor, mas quem vai explicar tudinho o que mudou, como mudou, a partir de quando e o que isso vai interferir na sua vida, você que está pleiteando a nacionalidade portuguesa para você, para sua família, para o seu pai, sua mãe, seus filhos, seus sobrinhos, primos, etc. A doutora Helenara vai explicar tudo agora. Tudo bem, Helenara? Boa tarde, boa noite. Boa Obrigado tarde. pela sua participação aqui. Nossa, é quase uma convocatória. Vocês pedem, eu tenho que ir, né? Muito obrigado. Mas é claro que sim. Vamos começar do começo, então. Vamos lá. O que é essa mudança na lei da nacionalidade portuguesa? Ok, esse foi um projeto de lei do Bloco da Esquerda que tentou, de certa forma, harmonizar algumas situações que eles consideravam injustas perante aos diversos grupos de interessados em obter a nacionalidade portuguesa. Okay. Basicamente, a questão dos netos, né? Quando se quer a obtenção pelo fato de ser neto de português, a questão relacionada à obtenção de nacionalidade por ser casado ou viver numa união de fato, os menores também que são nascidos no território português e de pais estrangeiros, e também uma reconciliação com o passado, de certa forma, porque quando houve o famoso 25 de abril, aqui em Portugal, as ex-colônias, obviamente não inclui o Brasil, que já tinha independência muito antes, quando elas se tornaram independentes, havia uma lei que cerceava, colocava muitas condições para que a pessoa pudesse obter essa nacionalidade, e isso foi harmonizado, né? Foi, enfim, feito de uma forma mais agradável, mais necessária também para essas pessoas que eram das ex-colônias e que não haviam declarado a sua intenção de se tornar portugueses nos países de origem, e em relação também aos que vieram para cá e não tinham o tempo do lapso temporal exigido por lei. Enfim, são várias coisas, é uma mudança substancial, muito importante, inclusive, a título de curiosidade, Ricardo, tu sabes, a Cláudia também, isso foi muito veiculado porque foi enfim, se alcançou realmente uma justiça, vamos dizer assim. O que muda na prática com essa nova lei? Eu vou tentar ser bem didática, se for o caso, você pergunta em relação, né, à lei anterior, mas vamos lá, vamos começar pelos netos, né? Os netos, eles hoje em dia, eles tinham um entrave muito problemático, que era a prova do vínculo ou a prova da ligação à comunidade portuguesa. Havia no decreto que regulamentava uma série enfim, de situações, de previsões, onde havia uma presunção de que havia esse elo. Porém, quando existe essa presunção, dá-se o quê? Uma liberdade para que o conservador avalie se é caso ou não, porque eu posso estar cumprindo com aquilo, mas será que isso é suficiente para gerar ou não? Então começou a surgir várias situações onde a pessoa era neta de português, até apresentava algumas provas de vínculos ou algumas outras que também não eram aquelas desejadas e as corretas, e era indeferido. Na verdade, havia um projeto de indeferimento. E esses processos ficavam arquivados, né? O que mudou? Não saiu do texto legal
aliás, para sendo mais direto, né? Continua no texto legal a necessidade da prova do vínculo à comunidade portuguesa. Porém, a lei diz que é considerado vínculo à comunidade portuguesa aquele neto que conhece de forma, enfim, suficiente a língua portuguesa, que não seja condenado ou não tenha sido condenado a uma pena que seja igual ou superior a 3 anos com o trânsito em julgado, né, definitivo, e também que não seja nenhuma ameaça, né, ou perigo à defesa nacional, envolvendo questões também de terrorismo. Então, se eu cumprir essas 3 características, eu vou poder fazer o quê? Obter a nacionalidade. Por isso que as pessoas falam que não é mais necessário fazer a prova do vínculo, né, com a comunidade portuguesa, mas é nesse sentido, tá? No caso dos brasileiros, os netos de portugueses, se eu falo português, se eu não fui condenado por uma pena superior e não for terrorista, vamos dizer assim, eu vou ter a nacionalidade. Então, eu resolvo um grande problema. Tá, agora, Helenara, só um pouquinho, o seu telemóvel aí, ele está, acho que, isso, está cortando um pouco a sua cabeça. Aí, pois ok, é. ficou Tá melhor bom. agora, tá ótimo. Me diga Tá uma bem. coisa, a gente sabe que um processo de nacionalidade portuguesa, ele não é de um dia para o outro, é um Não. processo demorado, porque envolve pesquisas sobre documentos, certidões das famílias, às vezes esses documentos, a família nem tem ideia de onde Esteja, não é? estejam, né, esses documentos, e os processos que estão em andamento, né? Já que são processos demorados. Eu dei entrada na minha nacionalidade, um exemplo, Uhum. não dei, mas só para exemplificar, 1 ano atrás. Como é que fica? Pois é, a gente está observando que dependendo do tipo de nacionalidade, é mais rápido ou mais devagar. Claro que sempre quando ele é iniciado o processo aqui em Portugal, o processo ele é mais ágil. Uhum. E o que eu ando observando é que agora, justamente com a nossa quarentena, Sim. a conservatória ela está trabalhando muito bem, né? Muito bem, através de correio, tudo, então está perfeito. Como é que está a situação em específico dos netos? Né? Vamos pegar que a gente está falando dos netos. Uma primeira pergunta que se faz, e algumas pessoas já me fizeram, mas vem cá, como a nacionalidade para neto ela pode passar de descendente para descendente, então agora quer dizer agora que não vai ter mais, eu posso fazer quebra de gerações? Não é assim, né? Eu tenho que cumprir geração por geração. Claro, se eu sou neta de português e a minha mãe, que é filha, não quiser fazer, eu posso pleitear e vou transmitir para os demais. Mas, obviamente, que sempre vai ter que cada geração ir pleiteando a sua nacionalidade. Na questão específica que tu perguntaste, né, os processos que estão em andamento, eu tenho clientes que pleitearam a nacionalidade pelo fato de ser neto de português e o processo ainda não está definido. E agora? Como é que funciona? A regulamentação vai ser para o final do ano. Uhum. Aí, se aplica, não se aplica? O que tem que fazer? E eu estou tentando pegar aqui uma analogia do que aconteceu quando houve a alteração da nacionalidade dos netos pela lei anterior, né? Quando se deixou de obter a nacionalidade por naturalização e não era necessária a prova do vínculo com a comunidade, e com a nacionalidade que se tornou originária com a necessidade da prova. O que aconteceu nesses processos? A conservatória ela enviou cartas para as pessoas, para os interessados, dizendo: olha, você quer adotar a nova lei? O que era um terror, porque muita gente não tinha noção da consequência e adotava. Então, uma alternativa é que talvez, mas é uma suposição, talvez a conservatória faça isso nesses processos que não terminaram, tá? Ou vai-se haver uma possibilidade de se pleitear de alguma forma, né? Ou quando houver um projeto de indeferimento ou de deferimento, fazer uma convolução, né? Dessa situação perante o trâmite. Nós não sabemos ainda direito como é que isso vai ser gerido, né? Como eu te falei,
Não tem. Mas eu acredito que durante o processo, até por uma questão de economia, não faz sentido o processo andar quando ela tem uma aplicação imediata, essa lei, né? Então, eu acredito que vai ser agilizado e as pessoas vão poder já no trâmite do processo optar já pela nacionalidade sem a necessidade da prova do vínculo. E para os processos que foram arquivados, sim. a gente pode pedir novamente, podemos pedir novamente. Ok. E o que isso influencia para quem está pleiteando a nacionalidade portuguesa para netos? Isso teve uma mudança substancial aí, não é? Muito. Imagina aquelas pessoas que ingressaram com um processo e apresentaram um vínculo fraco, né? Que prove a nacionalidade portuguesa. Provavelmente isso iria ser indeferido. Isso abre o que é a chance de que aquele neto que não consegue ter uma prova robusta, séria, não é? Que consiga obter a nacionalidade originária e transmitir para os seus herdeiros. Então, isso é fantástico, é fundamental. É fundamental. Por isso é um grande avanço. Agora dá um exemplo, doutora Helenara, do que é uma prova robusta. A gente vê que tem muito processo sendo recusado, né? Olha, coitadinho do meu primo, foi recusado. O seu primo? Mas eu avisei ele. Por quê? Por quê? Porque ele tinha a prova de um vínculo com a comunidade portuguesa, mas não pelo lapso temporal que a lei exigia, que é de 5 anos, que era o quê? O vínculo com uma entidade associativa portuguesa. Então, estava numa das hipóteses ali onde se considera, onde existe uma presunção, era de que, se você conseguir comprovar que participava dessa entidade associativa portuguesa no teu país de origem por 5 anos, você, presumivelmente, tinha vínculo com a comunidade portuguesa. Então, obviamente que quando tem uma prova fraca, ou seja, tu não cumpre totalmente o requisito e junta um pouquinho dessa, mais as viagens que tu fez, enfim, outros elementos, o conservador ele vai ter justamente aquela situação de querer ou não fazer a concessão da nacionalidade. Então, uma prova robusta é essa. Eu vou apresentar os meus 5 anos lá de declaração. Só que também nós temos que lembrar o detalhe, que é uma presunção, não é uma obrigatoriedade. O conservador pode pegar aquela prova e dizer assim, não, mas eu não me convenço que esses 5 anos dessa entidade me vão valer como prova de vínculo. Eu posso rechaçar isso. Com a lei atual, não, né? Ela já deixa muito claro essas questões. Então, é isso. Muita gente acabou passando por essas situações e tem aqueles clientes que são um pouquinho teimosos e que querem seguir, mesmo correndo todo o risco. E mesmo advogada experiente com 14 anos de Portugal avisando, não é assim. Mas daí a gente não tem como dizer, né? Mas pelo que a Helenara está explicando, ficou muito mais... eu ia falar mais fácil, mas a palavra não é essa. Ficou menos difícil conseguir a nacionalidade, é isso? E aqui a gente está falando diretamente para um público que fala português. Sim. Porque, obviamente, para aqueles grupos de pessoas, vamos imaginar que tem os indianos, né? Ok. Sei lá, alguma outra nacionalidade. Não vamos pegar esses que têm legislações mais específicas. Se eles não falarem o português, mas forem netos enfim, de português, eles já não conseguem, eles têm que fazer a prova do vínculo. Não, entendeu? Entendi. Tem isso. Isso é interessante. Agora sim. Por isso que a comunidade lusa, né, lusófona, se beneficiou muito bem disso. Sim. Agora, e o que muda também com a nova lei para marido, mulher, para casais, para quem tem união de fato e até mesmo para a nacionalidade de um casal do mesmo sexo também? Tem alguma mudança em relação a isso? Certo.
Tem sim. Uhum. Bom, aqui não fazem a distinção enfim, pode ser do mesmo sexo, não tem essa distinção. Lógico. A lei não faz essa distinção. Uhum. Qual é a base? A base é que se tu provares que tu és casado ou vive em união de fato, né? Por 3 anos você consegue ter a nacionalidade, né? Pelo casamento ou pela união de fato. E não tem a necessidade de você fazer a prova do vínculo de novo com a comunidade portuguesa. Um super avanço. Qual o detalhe? Em relação, quando a pessoa é casada, as coisas são mais facilitadas, não é? Então, se eu sou casada e não tenho filhos, eu tenho que aguardar os 3 anos. Se eu for casada e tiver filhos desta união e esse filho já tiver a nacionalidade portuguesa, eu posso pleitear imediatamente a minha nacionalidade. Tá? Quando se trata de união estável, se eu não tiver filhos, eu tenho que fazer a homologação da sentença estrangeira, que a gente chama aqui, a homologação da declaração da união estável aqui. Se eu tiver filhos, eu não preciso fazer isso. Tá? Filhos comuns portugueses que já tenham a nacionalidade portuguesa. Então, isso é muito, muito, muito importante. Qual foi a grande mais-valia? Vamos dizer, foram 2, né? Você não precisa fazer a prova do vínculo, porque o vínculo é a própria pessoa, né? Com quem você se relaciona e os filhos. E a outra é em relação à união de fato, porque antes, em todas as situações, você tinha que fazer perante o tribunal da relação a homologação dessa decisão para depois requerer a nacionalidade. E agora isso só vai ser necessário se você não tiver filhos. Né? Se você tiver filhos, não vai ser mais necessário. Né? Você consegue resolver isso de forma mais tranquila. Então é uma grande vantagem. Ok, falando em filhos, em relação aos menores, no caso? Uhum. No caso, em relação aos menores, o que mudou? Então, os menores especificamente mudou para aqueles casos onde o menino, né, o menino ou a menina, a criança que nasce aqui em território português e que são filhos de estrangeiros. Ele vai poder obter a nacionalidade através de naturalização em quais condições? Se pelo menos um dos pais tiver a residência legal, o recém-nascido vai conseguir ter a nacionalidade. Fora isso, se os pais residirem a qualquer título, né, são imigrantes a qualquer título, não tem uma residência legal, mas que estejam aqui pelo prazo de 1 ano, pelo menos, o menor também vai obter a nacionalidade. Antes o período era de 2 anos. Então, houve uma diminuição de tempo que facilita muito, muito a regularização dessas crianças e por via, né, disso, até os pais conseguem ali resolver os seus problemas em termos de estada no território nacional e posteriormente nacionalidade e tudo mais. Não, mas aí eu fiquei com uma dúvida no caso. Diz-me. Né? Por exemplo, vamos supor, eu tenho um visto de autorização de residência aqui, a minha família já está indo para o 3º ano dessa autorização de residência, através de um visto. Vamos supor, a Cláudia engravida, fica grávida e tem um filho amanhã. Nasceu o Ricardinho. Nasceu aqui, Tá o Ricardinho ou a Claudinha. Ou né? a Claudinha. Ou a Claudinha. O Ricardinho ou a Claudinha já passam a ter a nacionalidade portuguesa automaticamente? Sim, automaticamente não. A gente vai requerer, né? É um processo de nacionalidade. Ok. E aí você vai obter. A Tá. criança vai obter a nacionalidade. Mesmo estando no período de autorização de residência provisória, no caso. Isso mesmo, isso mesmo. Ok. É muito, muito bom. É muito bom para as crianças. Porque agora opera os 2 sistemas que a gente chama, que é o ius solis e o ius sanguinis, né? É o direito de quem nasce na terra e o direito também por sangue, né? De quem é parente. Sei. É isso. Entendi. Agora, em relação às taxas de registro, o que alterou nesse sentido? Ainda não foi divulgado, mas com a regulamentação isso
obviamente vai ser comentado, e daí a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso no momento. Como eu disse, até o final do ano isso vai ser divulgado amplamente, né? E vai ter que entrar em Bastante vigor. Com discutido. certeza, né? Mas com certeza vai ser para menos, não vai ser para mais. Tá certo. Agora, um tema que envolve muita gente, eu, por exemplo, tenho vários amigos nessa situação, que é a questão dos judeus sefarditas, né? Os sefarditas. Primeiro, explica um pouquinho o que é e o que Uhum. muda com essa lei, ou se muda alguma coisa com essa nova lei. Não, o que acontece é o seguinte, o judeu sefardita é também, mais uma vez, uma reconciliação com o passado, né? Sim. Aqui em Portugal tem muitas judiarias, que eram as vilas, né? Os vilarejos onde estavam os judeus, e numa época específica da história, esses judeus foram, né? Enfim, expulsos do país. Sim. E com isso perderam a possibilidade de requerer uma nacionalidade. Qual é o drama? O drama é que hoje as pessoas podem requerer e fazem com isso uma árvore genealógica, ou seja, puxa, sei lá, 10 gerações às vezes para conseguir achar lá o judeu sefardita que enfim, gerou ali a questão toda de possibilidade de obtenção da nacionalidade. Só que isso também estava um pouco esquisito, porque para outros tipos de nacionalidade, né, mais próximas, a pessoa tinha que provar vínculo, tinha que, né, fazer várias exigências. Então, agora existe uma intenção, sim, clara, de fazer uma alteração, né, disso ser alterado, acho que vai ser alterado ali pelo ano, até 2022, por aí, eu acho que isso vai ter uma alteração, onde vai se exigir, sim, provavelmente a residência do herdeiro sefardita, né, aqui em território português para obter a nacionalidade. Isso quer dizer, portanto, que se tem um prazo específico até, né, 2022, dos interessados, dos descendentes, requererem ainda nos termos que a lei prevê hoje. Que não exige a prova de vínculo e que também não exige a permanência aqui durante o período no território de Portugal. Isso é muito importante. Sei. E um outro ponto também, já que eu toquei no assunto do meu visto, né, aqui, eu posso pedir entrar com um requerimento de nacionalidade portuguesa depois de quanto tempo? 5 anos. Depois de 5 anos, você consegue ter. Depois de 5 anos, com o título de tendo uma residência legal, você consegue obter. Fazendo tudo certinho, né? Tudo certinho. Óbvio. E um detalhe muito interessante que as pessoas não falam, sabe, Ricardo? Por exemplo, foi uma das últimas reformas, eu mesma acabo não falando por esquecimento, mas aquelas pessoas que durante os 15 anos anteriores, à data de hoje, vamos supor, ficaram por 5 anos, pode ser de forma, né, consecutiva ou com interrupções, ela consegue obter a nacionalidade portuguesa. Então, durante 15 anos, eu fiquei 1 ano em Portugal, fiquei 3 fora, fiquei mais 2 anos, fiquei mais 6 fora e fiquei mais 2 anos. Sei lá, agora eu já me perdi no cálculo. Era isso, era essa a minha próxima pergunta, realmente. Você consegue ter a nacionalidade também portuguesa. Ah, é? Né? Que é ótimo, sim, sim. Então, porque assim, a gente tem casos, né, de famílias, de pessoas que vieram, moraram um tempo, o pai e a mãe foram transferidos para outro país ou optaram em morar em outro lugar. Então, quem nos últimos 15 anos morou aqui pode pedir também a nacionalidade? Pode, nos últimos 15 anos, provando que 5 anos de forma ininterrupta ou contínua, né? Aliás, ininterrupta ou com interrupção, legalmente residiu aqui durante 5 anos, ela consegue obter a nacionalidade portuguesa. Nossa, interessante. Essas mudanças são realmente vai mexer. Essa é da lei anterior até, mas é pouco falada, né? Mas era oportuno aproveitar o momento para falar um pouquinho sobre isso. Sim. E qual outro ponto você destaca, Helenara,
que você acha que é importante destacar nessa nova lei? Eu acho que na lei realmente, eu acho que o presente maior foi para a questão dos netos, Uhum. obviamente para os casados, em união de fato, os menores, mas eu acho que o mérito maior, daí obviamente não atinge tantos brasileiros, Uhum. mas foi a reconciliação realmente que fizeram com as pessoas das ex-colônias que não conseguiam provar a sua residência anterior, né, ao 25 de abril dos últimos 5 anos, que elas não conseguiam obter a nacionalidade. Então, é uma coisa muito interessante. E também lembrar o seguinte, que toda pessoa que consegue ter um visto, por exemplo, vocês já estão no 3º ano, mais 2 anos, vocês podem pleitear nacionalidade. Aí tem muita gente que diz assim, mas eu tenho já o visto permanente. Pois é, permanente, mas você não vive, né? Você não é nacional. E Uhum. a gente tem que lembrar que a nacionalidade também tem um tempo de consolidação. Por exemplo, eu sou nacional portuguesa, Uhum. mas eu também não posso ficar aprontando, não, porque tem que passar um período de anos, né? Lógico, lógico. Porque senão eu vou perder. É, Então, e, imagina se eu tenho visto. Não, uhum. se eu tenho visto permanente, pede logo a nacionalidade, né? Não É, deixa escapar essa chance. mas eu acho que aí tem um ponto muito importante que às vezes as pessoas acabam deixando passar, né, essa situação. Ah, É, eu tenho o visto, ok. é, Só que você tem o visto para Portugal. A é. nacionalidade, estamos falando de espaço Schengen, não é? Schengen, exatamente. Não é? Uma coisa é eu ter o visto, outra coisa é eu ser nacional do país, né? É Uhum. uma coisa muito valiosa, porque me permite frequentar aqui 27 países e não requerer visto, eu acho que por mais de 180 países no mundo, Exato. E aí não é? você está falando nos países da Comunidade Europeia, do Espaço Schengen, você está Isso, querendo, a gente está falando de você poder estudar, trabalhar, viver legalmente, não é? legalmente. E se não me engano, por exemplo, quem tem um passaporte português entra nos Estados Unidos sem a necessidade de visto, Sim. entrevista, né? Tu É um preenche exemplo. uma É. autorização, faz um pagamento de uma Uhum. taxa e Sim, pronto. Mas sim. não tem entrevista, não tem nada, absolutamente nada, 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 nada. Uhum, uhum. Eu digo assim, olha, eu só vi num lugar que eu fui viajar em que no fim o passaporte europeu, É, né, o é. português, por exemplo, europeu não valia tanto. Quando você vai para a Rússia, aí eu A preferi você Rússia. entrar como brasileiro, que daí brasileiro você não precisa de visto, se for europeu precisa. É, né? Precisa, né? Precisa, Porque precisa. eu lembro que uma vez eu estive na Rússia, eu fui fazer um trabalho em Moscou e São Petersburgo, eu lembro, Aham, foi, foi final da década de 90, aham, Lá no Brasil eu tive que ir no consulado da Rússia, lá em São Paulo, fazer uma uhum. entrevista, levar o passaporte. Na época, eles nem carimbavam o passaporte, eles davam Uma folhinha. uma folhinha do tamanho da folha do passaporte e colocava lá. Eu não sabia desse É, detalhe atual. é, é, só título de curiosidade mesmo, né? Sim, Mas sim, sim. mas assim, em geral eu gostei muito dessas alterações. Uhum. Eu já comuniquei algumas pessoas, né, que estavam com trâmite, olha, vai dar, vamos fazer. Agora é só uma questão de verificar o time, né? Tá. Por exemplo, as pessoas que estão em união de fato, algumas podem aguardar, só que a gente não sabe quanto tempo que vai demorar essa regulamentação. É até o final do ano. Mas, né? Enfim, às vezes tem que mesurar para ver se vale a pena esperar ou não, já entrar com um pedido, fazer enfim, um reconhecimento, né? Da declaração da união estável, da escritura, e já pleitear imediatamente ou aguardar até que saia a regulamentação. Sim. Né? Então, Helenara Vancini, pelo que você está dizendo aí, todo mundo que deu a entrada, começou com o processo e teve algum problema, teve a Uhum. papelada recusada ou teve a papelada questionada, você Sim. aconselha que essas pessoas tentem novamente a partir de Com agora? certeza,
certeza, com fazer isso? certeza. Podem. Podem. No caso de netos, os processos são até arquivados. Podem sim. Ah, é? Podem e devem. Não podem Podem e perder. devem, não podem É, perder essa chance, né? não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu digo assim, vamos aproveitar enquanto a legislação está a favor. Uhum. E eu acho que muitas pessoas me procuram dizendo assim, poxa, mas eu quero fazer, não é nem para mim, é para o meu filho, é para o meu neto, Uhum. porque realmente tem noção do impacto que isso pode ter na vida, né? Na vida O da impacto pessoa. positivo, né? Positivo, com Principalmente certeza. aí para quem tem netos, filhos, Nossa, muito, sobrinhos, muito. afilhados, eu diria que é um belo presente isso daí, Com certeza, com né? certeza, com Uhum. certeza. Tá joia. Bom, olha, pessoal, o papo aqui, para quem chegou agora ou quem não pegou desde o começo, estou falando com a advogada brasileira Helenara Avancini, mora em Portugal há 14 anos, gaúcha, torcedora do Internacional do Yes. Colorado, de Porto Alegre, atende toda a gauchada que vem morar aqui em Portugal, mas também gente de outros estados do Brasil inteiro. E quem quiser mandar perguntas ou entrar em contato com a doutora Helenara para tratar de nacionalidade portuguesa, questões empresariais, que é o que ela manda muito bem também, se você quer montar uma empresa aqui, etc., contato@portugalonline.com.br. Certo, doutora? Certo, certo. Olha, vou pedir desculpa agora no final. Hoje o dia Hum. foi um dia de praia tão bom que eu É. fiquei toda vermelha, né? Mas, meu, vem cá, num país como esse, numa cidade como a nossa aqui, Lisboa, que tem É, quase 300 dias de sol por ano, a praia isso. da minha casa aqui, eu vou na praia em meia hora de carro aqui, É se eu for lá isso. para a Costa da Caparica, porque se eu for ali para Cascais ou 15, alguma coisa, 15, né? 15, 20 Essa é minutos. uma das vantagens de se morar aqui em Portugal, em Lisboa. Aí, entre Isso. outras, né? É Depois claro. vai contando aí. Mas tá bom, doutora, muito obrigado pela tua participação, pela tua entrevista aqui no Portugal Online. A Cláudia tá mandando aí um beijão para você, Um um beijo para ela também. e olha, pessoal, você que assistiu, tem alguma dúvida sobre a nova lei da nacionalidade portuguesa? Mande aí um contato para. Peraí. A Cláudia está falando aqui, eu já esqueci. Que lembrando. E se inscrevam no canal. Se você gostou da entrevista, achou interessante, se inscreva aqui no canal, no Portugal Online Oficial. Sigam o nosso perfil no Instagram também, Portugal Online Oficial, e temos também o Facebook, além do nosso blog portugalonline.com.br. Tá bom? Boa. Valeu, Helenara. Obrigado. Bom, Beijo. vai ter praia amanhã? Claro, claro É? que sim. Olha, mas a praia aqui a gente tem que explicar que tá tudo muito com distanciamento social, que a gente tem, né? Lógico, Tá lógico. tudo Tem o certinho. aplicativo que mostra Tem. o número de pessoas naquela determinada praia. E a Cláudia está dizendo É, assim, olha, pede para a Helenara dar uma dica de praia para amanhã, porque amanhã, pelo jeito, vai ter sol, não tem uma nuvem. Ó, o céu tá da gente, cor da minha camisa aqui, ó. olha, eu adoro, sabe o quê? Ericeira, a Praia dos Pescadores. Nossa, olha, Pescadores. Dá Praia dos quanto tempo Pescadores daqui de Lisboa? dá meia hora, Meia meia hora de hora, carro, meia né? hora. É uma delícia. Olha, é a praia que, inclusive, o Praia dos nosso Pescadores, eu quero saber o Praia seguinte, dos tem, Pescadores. tem, o, tem o peixinho assado ali no carvão? Tem. Eu não posso dizer o nome do restaurante, mas tem um ali maravilhoso. Ali tem lugar Fala, que tem dá marisqueira. dica. Tem umas marisqueiras furnas. O Furnas é maravilhoso e Furnas. tem Furnas. Tá. E tem ali justamente na praia também, assim, marisqueria. Ai, os mariscos são uma loucura. Uma loucura. Fala, Tá. pessoa gulosa aqui. E Adoro, você ia adoro. falar do presidente, acho que os Pois fãs do olha, Portugal Online assistiram, a Cláudia entrevistou o Marcelo Rebelo de Souza lá em, pois eu como vi. chama? Na Praia dos Três Irmãos, em Alvor, lá em Olha, Portimão. olha aí.
Olha, foi história. interessante. Ele inaugurou a época balneária para mostrar para os portugueses que poderiam ir à praia desde com cautelas e tudo, justamente na Praia dos Pescadores, que é uma praia que eu adoro. É verdade. Pô, legal. Tenta puxar aí para Pronto, acho mostrar que para o pessoal. vamos ver a programação de amanhã, quem sabe vai ser lá amanhã. Daí a gente se encontra lá. Tá bom. Gente, olha, quem acompanhou aqui, muito obrigado. Helenara, muito obrigado pela sua participação. Um beijo para todos. Compartilhem essa entrevista, porque é muito importante. E se você tem um amigo, um familiar também interessado em nacionalidade portuguesa, passa para ele, distribua nos grupos de WhatsApp e vamos espalhar tudo isso daí. Tá bom? Isso. Valeu. Obrigado. Tchau. Tchau.